Shadianos, finalmente estamos trazendo mais vídeos de The Dragon Prince aqui pro canal. E como vocês pediram, o vídeo de hoje fala um pouco sobre magia primária e vamos trazer as nossas teorias sobre o Arcanum de cada uma delas, assim como os seus respectivos momentos de maior força. Esse vídeo vai ter spoilers da segunda temporada, então se você não assistiu ainda, deixa o like e volta mais tarde, beleza? Antes de começar a falar sobre cada Arcanum, eu acho que eu preciso recapitular um pouco sobre magia primária e o que é Arcanum. A magia primária é aquela que utiliza a energia das fontes primárias. Ou seja, a terra, o sol, o céu, a lua, as estrelas. A energia primária está em todos os lugares e pode ser mais forte dependendo do momento ou do lugar. A magia do céu é mais forte durante a maré alta, a do céu é mais forte durante uma tempestade e a da lua durante uma lua cheia. Para que uma criatura possa utilizar uma magia primária, é preciso que ela tenha aquilo que eles chamam de Arcanum dessa magia, que nada mais é do que a filosofia por trás dessa magia. Na segunda temporada nós aprendemos bastante sobre o Arcanum da lua e um pouco sobre o Arcanum do céu. Então vamos começar a falar desses Arcanums. A Lucienne explica o Arcanum da lua, dizendo que a maioria das pessoas acredita que a realidade é uma verdade, mas as aparências são enganosas. E aqueles que entendem de fato o Arcanum da lua, entendem que você só consegue visualizar a aparência. Existe toda uma filosofia por trás disso que a gente vai analisar mais profundamente em outro vídeo sobre The Dragon Prince aqui no canal. Mas o que importa aqui é que a magia da lua está ligada a ilusões e a se esconder. Se vocês pararem pra pensar, as magias da lua que a gente viu até agora foram as ilusões da Lucienne e a invisibilidade dos elfos da lua. O site de The Dragon Prince lançou recentemente um quiz no qual você poderia descobrir qual era o seu Arcanum com base em algumas perguntas. Esse quiz vai estar aqui na descrição desse vídeo e espero que no comentário fixado também, e ele vai ser a maior base nossa pra tudo que a gente vai falar daqui pra frente. No teste, a descrição dos elfos da lua é: o introvertido de coração. Você mantém suas escolhas muito bem guardadas. Ao mesmo tempo que valoriza os seus amigos próximos, demora muito para conseguir sua confiança, e várias vezes você prefere ficar sozinho. Já que confiança não vem fácil para você, você valoriza muito promessas e juramentos. Você é capaz e independente, mas apaixonado em seu cerne. Seu humor muda tanto quanto as fases da própria lua. Já o Arcanum do céu foi apresentado um pouco pelo Callum no final da segunda temporada, quando ele finalmente consegue entender o Arcanum e consegue fazer uma magia do céu sem utilizar uma pedra primária. Ele diz que o mundo inteiro é como se fosse uma grande rocha primária e que nós estamos dentro dela. Nós estamos dentro da magia do céu e ela está dentro de nós. Repitam comigo: nós estamos dentro da magia do céu, ela está dentro de nós. Isso se relaciona muito com o texto sobre o Arcanum do céu que está lá no teste de The Dragon Prince. Você é um espírito livre que não está preso a um lugar, sempre procurando novas oportunidades e experiências. Como um explorador e trilheiro, você vai experimentar de tudo uma vez e nunca vai hesitar frente à animação ou ao perigo. Você não precisa que ninguém te leve embaixo da asa ou te mostre o caminho. Você faz o seu caminho. O futuro é um livro aberto, tão simples quanto uma mudança de ares. Enquanto seu otimismo e sua liberdade levam suas incontáveis aventuras, você às vezes se vê indeciso. Tem tantas coisas para ver e fazer e tão pouco tempo. Essa descrição tem tudo a ver com o Callum e com o Arcanum do céu. Ele é sobre ser livre e entender que tudo e todos fazem parte do ar e compartilham ele. É um lance meio Colors of the Wind da Pocahontas, sabe? Can you paint with all the colors of the wind? Bom, mas esses foram os Arcanums que nós vimos na série. E os outros? Daqui pra frente vai ser tudo em grande parte interpretação nossa e teoria, então pode ser que nem tudo se confirme nas próximas temporadas da série, ok? Vamos começar pelo que a gente mais teve contato na segunda temporada. O Arcanum do Sol parece estar de alguma forma ligado com a coragem, a força e a liderança. Os Elfos do Sol são guerreiros capazes de forjar armas mágicas que queimam pra sempre e que podem cortar qualquer coisa, menos o escudo da Tia Maia. De fato, o sol é uma coisa que costuma estar associada a esse tipo de coisa. Como, por exemplo, o brasão da coragem do Tai em Digimon e aquela ideia de fogo interior, sabe? Em Avatar, o fogo era o elemento do poder e a gente não pode esquecer aquela cena em que o Zuko conseguiu dominar o calor interior dele pra mergulhar nas águas geladas do Polo Norte. A descrição do teste colabora muito com essa ideia. Um espírito de fogo com uma coragem indomável que nunca desiste de um desafio. Como um próprio sol radiante, você é uma luz que guia os outros, um líder nato que inspira força e heroísmo. Você nunca guarda suas ideias pra si e é um guerreiro da mudança, lutando sem parar para tornar o mundo um lugar melhor.
Isso pode ser uma espada de dois gumes, porque ao mesmo tempo que seu fogo interior te torna corajoso e verdadeiro, você se irrita muito facilmente numa discussão. A eterna dificuldade de quem tem a energia primária do Sol é encontrar o equilíbrio entre calor, luz, fogo e fúria. E caso alguém esteja se perguntando, sim, foi esse que eu tirei e ele é 100% eu. Quanto ao momento em que a energia do Sol seria mais forte, nós recebemos duas sugestões que eu acho muito interessantes. A primeira é que ele seria durante um cometa, como o cometa de Souza em Avatar, e a segunda é que ele seria durante o solstício de verão, o dia mais longo e mais quente do ano. Eu acho essa segunda mais provável e eu acho que o Nexus do Sol deva ficar num vulcão, mas eu quero saber o que vocês acham, então comentem aqui. Vamos falar agora das estrelas, o elemento do meu eterno mozão de The Dragon Prince, o Erebos. Nós já sabemos que o Erebos controla todos os tipos de magia primária, então não dá pra assumir que as magias que ele fez nessa temporada sejam necessariamente uma magia das estrelas. Então tudo que a gente vai falar aqui vai ser suposição, beleza? As estrelas, na história do mundo e na literatura, costumam estar associadas a duas coisas. A primeira é a localização, já que antes da invenção dos mapas e das bússolas, as pessoas utilizavam as estrelas para se localizarem. A segunda é uma ideia vinda da astrologia, de que a posição dos astros influencia diretamente nos nossos comportamentos e nos acontecimentos aqui na Terra. E também de que é possível você prever o futuro de uma pessoa de acordo com o alinhamento do universo e coisas do tipo. Sabe? Signos. Mapa astral? Então. Por conta disso, nós acreditamos que o Arcanum das Estrelas ele esteja ligado a uma visão mais ampla e menos individualista do universo. Uma visão que te permite encontrar o seu lugar no espaço-tempo e perceber que você é só mais uma peça num jogo muito maior. Talvez os seres que utilizem esse tipo de magia possam fazer previsões sobre o futuro, se teletransportar, viajar no tempo e coisas do tipo. Talvez seja uma parada tipo Doutor Estranho, sabe? Ou talvez esteja muito mais relacionada a poderes mentais, como o Professor Xavier. A gente já tinha pensado nisso, mas a descrição daqueles que possuem o Arcanum das Estrelas no teste colaborou muito com a nossa teoria. Enquanto as pessoas ao seu redor focam nos eventos do dia a dia, você vê o todo. Você se livra de pequenos erros e insultos bobos porque entende que eles serão esquecidos no tempo e irão finalmente contribuir para a grande constelação da história. Você pode se perder fácil em pensamentos e as pessoas podem te achar distante ou difícil de se conhecer, mas eles não conseguem ver que você só está considerando o mundo em sua própria e única maneira. Muitas pessoas teorizaram que o momento mais forte da magia das estrelas seria durante uma chuva de meteoros, mas depois de ler tudo isso eu acredito que ele tenha muito mais a ver com algum alinhamento de planetas, alguma coisa relacionada ao cosmos, como por exemplo o Mercúrio retrógrado ou algo assim, sabe? A próxima magia que vamos mencionar é a do oceano. Assim como em Avatar, nós acreditamos que a magia do oceano de The Dragon Prince seja o elemento da mudança. Inclusive, o símbolo do oceano em The Dragon Prince é praticamente o mesmo símbolo da água em Avatar. Dessa forma, o Arcanum do oceano seria entender que tudo e todos estão em constante mudanças e abraçar essas mudanças. Você não deve se prender ao passado e sim abraçar o novo. Você não deve se irritar quando as coisas não saem do seu jeito ou quando os planos mudam, porque é assim que deve ser. O texto do teste diz: como todos os rios terminam no mar, você sabe que tudo e todos estão conectados. Uma alma pacífica, você valoriza amizade, amor e família acima de tudo na vida. Empático e extrovertido, você faz amigos facilmente e as pessoas se encantam com a sua personalidade. Na vida, você está disposto a seguir a correnteza e consegue se adaptar a praticamente qualquer coisa mantendo-se calmo. Você tem o coração na manga e com um amor que é dado facilmente, traição e mentiras te machucam profundamente. Você é frio e não perdoa apenas aqueles que ousam atacar seu grande coração. Esse tema não se relaciona muito com o que a gente teorizou, mas também se relaciona com um outro elemento de Avatar. Nós acreditamos que o oceano em The Dragon Prince, assim como a água em Avatar, seja o elemento por trás das magias de cura. E eu digo isso não só pelo texto final, mas porque as opções do teste que te levam a isso estão muito relacionadas à magia de cura e a evitar conflitos. E aí, vocês acham provável? Por fim, vamos falar da magia que é meio que a que a gente menos entendeu. A magia da Terra. Eu vou começar lendo o texto do teste para ver se facilita. Pensativo e paciente, você é movido por uma curiosidade insaciável e por um desejo enraizado de conhecer o mundo ao seu redor. Você ama aprender, explorar e descobrir, e você se aproxima dos problemas com uma consideração cuidadosa de todos os ângulos possíveis antes de tomar uma decisão. Você é mais feliz lendo um livro ou contando histórias em uma fogueira com um grupo de amigos. Apesar de sua personalidade extrovertida te impedir de tomar decisões irracionais ou perigosas, você às vezes pode ser tão teimoso que confunde a floresta com as árvores. Bom, aparentemente os usuários de magia da Terra são tipo os nerds do rolê, né? É aquele ser que quer aprender tudo a qualquer custo e que se interessa muito por qualquer assunto. Me lembrou um pouco a Intrápita de She-Ra.
Então talvez o Arcanum da Terra seja justamente essa curiosidade insaciável. Talvez a magia da Terra seja sobre criar coisas. Mas tem uma coisa que me incomodou muito, que foi justamente essa pergunta aqui. Claramente as magias de cada resposta são 1 estrela, 2 céu, 3 oceano, 4 lua, 6 sol e 7 sombria. Então quer dizer que ressuscitar os mortos seria uma magia da Terra? Ou será que é só uma ideia de que a curiosidade das pessoas vai tão longe que ela seria capaz de ressuscitar os mortos? De fato, se pensarmos no Orochimaru de Naruto, foi justamente essa curiosidade dele e essa necessidade absurda de conhecer todos os jutsus do mundo que fizeram ele criar o Edo Tensei, que fez com que praticamente todo mundo de Naruto ressuscitasse. E nós sabemos que a equipe de The Dragon Prince é muito fã de Naruto, então será que rolou uma referência aqui? Será que nós vamos ver personagens ressuscitando na série? Comentem aqui o que vocês acham. Nós não conseguimos pensar no momento que seria ideal pra magia da Terra, porque nós não entendemos ela direito. Mas se vocês quiserem teorizar nos comentários, fiquem à vontade. Bom, gente, é isso. Façam o teste lá da equipe de The Dragon Prince e falem pra gente aqui o que vocês acharam. E pra completar esse vídeo, saiu agora, nesse exato momento que saiu esse vídeo, lá no meu canal, um vídeo falando sobre as possíveis classes de RPG de cada elfo de The Dragon Prince. E todas essas classes estão baseadas nesse teste e nos arcanos que a gente mencionou aqui. Então, por favor, vão lá assistir no meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.